no Evangelho segundo Mateus, São Mateus, no capítulo de número 4. Vamos ficar de pé, irmãos, para a leitura da palavra. Sei que os amados estavam em pé, louvando, mas desta feita nós leremos a palavra em pé. E vamos fazer uma leitura participativa. Eu gosto da leitura participativa, presbítero. É bom porque ajuda a memorizar, a gravar. Vamos, irmãos, não tem problema, vamos até o verso número 11. 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A igreja. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai bendito e Pai amado, te agradecemos por tudo que se deu até aqui neste culto, Pai, porque cremos, Pai, na direção soberana do Senhor sobre este lugar. Agora, Paizinho santo e amado, coloco a minha vida na Tua presença e da Tua igreja mais uma vez, e que a Tua palavra soe, Pai, aos nossos ouvidos e possamos entender, Pai, para aplicá-la no nosso dia a dia. Assim, Senhor, nós oramos, rogando ao Senhor que o Senhor repreenda principados e potestades, e os intentos do inimigo caiam por terra, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem bem comum de ser pregada, mas eu tenho sido desafiado por ela já há alguns dias. Observe que no capítulo 3, o Senhor Jesus é levado também ao deserto do Jordão para ali ser batizado por João Batista. Naquele momento foi um momento muito especial, porque o Senhor Jesus foi batizado por João Batista e ele ouviu a voz do Pai, quando disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Dali o Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto, desta feita agora para ser tentado. Meus amados, nós sabemos que os desertos da vida, na verdade, é uma escola para o crente, para o cristão. É lá que o Senhor nos capacita, é lá que o Senhor nos ensina coisas que nós não estudamos nas universidades, nem nas escolas. Porém, meus amados irmãos, no deserto trava-se uma batalha ferrenha, uma dura batalha que merece a nossa atenção. E esse texto não está aqui à toa. Esse texto nos trará muitas aprendizagens, muitas lições. A primeira delas, o Senhor Jesus permitiu ser tentado, já indicando que nenhum ser humano escapa
de ser tentado. Uma outra lição é que o diabo existe, e ele é o tentador. Porém, existem outras lições que esse texto nos traz, e eu desejaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para identificarmos aqui nesse texto alguns pontos importantes. Meus amados, o tentador, ele costuma pôr em dúvida a nossa filiação com Deus. Observe no verso 3, que ele se aproxima de Jesus e ele sugestiona, dizendo: se és filho de Deus. O tentador, irmãos, também ele explora as circunstâncias adversas da nossa vida. Observe que nos momentos difíceis, de enfermidade, de desemprego, ou de alguma outra situação de natureza familiar, ou qualquer outra, ele normalmente explora essas situações. E Jesus ali estava no deserto, e estava com fome. O tentador, irmãos, partindo dessa premissa, das circunstâncias adversas, ele tentará a satisfação imediata das nossas necessidades. Observe que imediatamente ele diz: manda que estas pedras se transformem em pães. Meus irmãos, essa sugestão do tentador é exatamente para que venhamos a desconsiderar os propósitos de Deus na nossa vida. O que ele indica é: satisfaça, não se reprima. Por que você está se segurando? Faça aquilo que venha suprir a sua necessidade. Esta é a sugestão do tentador. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus nos faz uma pergunta: qual é a nossa real necessidade? Porque o Senhor Jesus estava com fome, sim. Satanás sugestionou para que ele transformasse aquelas pedras em pães, sim. Mas o Senhor Jesus lhe deu a seguinte resposta: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus estava dizendo para mim e para você: olha, rapaz, a sua vida não está no alimento que perece, mas naquilo que sai da boca do meu Pai. É de lá que sai a vida, para mim e para você. Não pense que o tentador, ele desiste. No verso de número 5, ele insiste em pôr dúvidas quanto à nossa filiação em Cristo. Meus amados, o sacrifício da cruz do Calvário foi suficiente. Lá em João capítulo 1, ele diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, Satanás, ele procura colocar essa dúvida aqui na pessoa bendita do Senhor Jesus. E quantos agora estão me ouvindo e não já teve esse questionamento? Mas, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sou teu filho. Aliás, será que eu sou teu filho? Muitas vezes essas dúvidas vêm à nossa mente, tendo em vista que as aflições podem causar um aperto, mas Satanás aproveita-se dessas situações para colocar essa dúvida na nossa mente. O tentador, meus amados, ele tentará para fazermos aquilo que aparentemente Deus aprovaria, distorcendo as Escrituras. Observe no verso número 5, que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e o sugestionou usando um dos versos do Salmo 91.
para que, na aparência de fazer a vontade de Deus, o Senhor Jesus fizesse aquilo que ele queria. Meus amados, nesse ponto aqui, Satanás propõe ao Senhor Jesus uma ascensão no serviço de Deus, em detrimento do projeto que Deus tinha para ele, sugerindo que Jesus corresse riscos, sob o pretexto de, enquanto trabalho para Deus, Deus cuida. Meus queridos, quantas das vezes nós corremos determinados riscos sobre esse pretexto? Nos descuidando, muitas das vezes, da nossa vida devocional, da nossa vida de intimidade com Deus, do jejum, da oração, da palavra e do testemunho verdadeiro. A vida para Deus, meus irmãos, que é o serviço, não nos leva a uma vida com Deus de intimidade, mas a vida com Deus nos leva a uma vida para Deus. Então, primeiro, tenhamos que ter intimidade, comunhão com o Senhor. E que o inimigo, o tentador, estava querendo sugestionar aqui era o inverso. O serviço primeiro, para que Jesus cumprisse com os propósitos que o tentador estava querendo incultar na sua mente. Um outro ponto importante aqui, meus amados, é sobre a necessidade de meditarmos na Escritura de forma contextualizada. Observe que o inimigo, no verso número 6, usa o Salmo 91, e no verso 7, Jesus Cristo diz, também está escrito. Ou seja, o está escrito precisa ser compreendido com o também está escrito. É necessário que nós não isolemos um texto das Escrituras, porque muitas das vezes um texto isolado é pretexto para heresias, para tomada de decisões erradas. E o Senhor Jesus nos ensina a compreender as Escrituras de forma contextualizada. E por último, meus irmãos, dentro das estratégias de Satanás, ele procura seduzir o Senhor Jesus com os bens materiais e o poder mundano. Os bens materiais e o poder mundano. Meus queridos, o ter em detrimento do ser, há sempre um preço alto. Observe que aqui, no verso número 9, ele diz, tudo isto te darei, se prostrares me adorares. O preço de Satanás é muito alto. É a sua vida, é a sua alma de costas para Deus. Hoje pela manhã, o diácono Demétrio trouxe uma palavra muito importante. Aquele rico, a expressão que o evangelista Lucas usa, o irmão Demétrio disse muito bem, foi que ele se regalava esplendidamente nos bens que tinha. E aqui, meus irmãos, precisamos nos perguntar, quem é o Deus no seu coração? Quem é o Deus do seu coração? Porque, na verdade, qual o problema de ter bens? Eles podem ser usados para o reino de Deus. Mas o X da questão é que nós entronizamos no nosso coração coisas, pessoas, no lugar de Deus. Quem é o seu Deus? Quem está assentado no seu coração? O tentador sabia que os bens materiais e o poder mundano seduz, ilude as pessoas. E ele contou que isso aconteceria com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, novamente, usando a palavra de Deus, ele o repreende e o coloca no seu devido lugar. E ele se retira dali.
O que nós podemos concluir, irmãos, com esse texto, é que nós, cristãos, podemos ser tentados sim, ainda que sejamos filhos de Deus, que jejuma e ora. Ah, meu irmão, eu tenho uma vida de intimidade e comunhão com Deus zelosa, certo, meu irmão? Mas você não escapa. Se o Senhor Jesus foi tentado, quanto mais eu e você. Número 2, a tentação, irmãos, costuma vir nos melhores momentos da nossa vida. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus saía do Jordão, ele tinha ouvido a voz maviosa, doce do Pai. Agora ele estava ouvindo o bafo quente do diabo. E quem levou foi o Espírito Santo ao deserto. Então preste atenção nisso. Como é que está o seu momento da sua vida agora? Está ótimo, irmão Fábio. Redobre a sua vigilância. A tentação, irmãos, tem um tempo e tem um ápice. Tem um tempo e tem um ápice. Meu irmão, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu quero lhe dizer que isso vai passar. A luta está muito grande. Eu tenho visto o inimigo me cercando, colocando dúvidas, fragilizando a minha fé. Eu quero lhe dizer que isso vai passar. Mantenha-se firme, ouse ser firme. Guarde a sua mente. A tentação, irmãos, ela começa na mente. Observe que o tentador o tempo todo ele sugestiona a uma tomada de decisão errada por parte de Jesus. Tenha cuidado nisso. E a pergunta é: a quem é que você dá ouvidos? Você dá ouvidos a quem? Você segue as orientações de quem? Eu quero lhe dizer que existe uma palavra, a Bíblia Sagrada. Nela você tem resposta para todas as situações da vida. Como é que você cuida dela? Você lê como um livro qualquer? Como é que você a considera? Você a ama? O Senhor Jesus, ali no Evangelho segundo São João, ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É um desafio, irmãos, mas eu quero dizer que há um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que te ajuda, que te auxilia nas tuas fraquezas. Como foi lido aqui pelo grupo dos levitas, quando o apóstolo Paulo estava ali, na Oriede, fragilizado, diante do espinho na carne, ele clamando ao Senhor, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça, ela te basta. A minha graça é suficiente para você. Eu não vou deixar que a minha graça saia de perto de você. No meio das lutas, das dores, do espinho que tem lhe afligido, a minha graça estará com você o tempo todo. É na dor, é na lágrima, é no sofrimento, é nas noites em branco, é a resposta adiada, é a resposta respondida, num pleonasmo, mas ali o Senhor Jesus, com a sua graça, vai estar ao teu lado. Meus amados, o tentador, ele é atrevido. Ele inicialmente se aproxima do Senhor Jesus, verso número 3, mas no verso número 5, irmãos, e no verso número 8, ele leva o Senhor Jesus para lugares importantes. Meus queridos, qual é a direção que está sendo dada à sua vida? Isso precisa ser consultado.
No meu coração eu preciso consultar qual é a direção que está sendo dada à minha vida, Fábio. É o Senhor Jesus que está me guiando? É Ele que está mostrando os caminhos? Ou é outra voz que, com um desenho de aparência muito belo, me leva para lugares que aparentemente são ótimos, maravilhosos, mas não é o lugar que Deus quer que você esteja? A resposta, aliás, a pergunta que não quer calar: Senhor, aonde é que o Senhor quer que eu esteja? É para estar no deserto? É para estar com fome? É não ter ainda a resposta das minhas orações? Sim, esse é o meu propósito para você hoje, meu filho. Então, Senhor, dá-me da tua graça. Eu não vou deixar de ser levado, seja para o pináculo do templo, ou para um monte muito alto, para fugir dos teus propósitos. Considere isso, meu amado irmão. Que direção está sendo dada à sua vida? E quem é que está dirigindo os seus passos? O Senhor Jesus, Ele tem uma proposta diferente. Ele diz: vinde a mim, todos vós que está cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Ele diz mais ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da vida está em mim. O Senhor Jesus, Ele diz: eu sou a porta. Aquele que passa por mim encontrará pastagem, encontrará repouso, encontrará paz, satisfação, alegria. Meus queridos, o tentador, ele é persistente e o seu repertório, ele é variado. Não podemos desconsiderar as suas astúcias. Mas o propósito do tentador é que nos desviemos da razão da nossa existência. Você sabe por que você existe? Você sabe por que você nasceu? O propósito da minha existência e da tua existência é adorar, é louvar a esse Deus único e verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Você nasceu para adorar e cultuar somente a Deus. E Ele vem com as suas sugestões exatamente para quê? Desviar desse propósito. Por isso, meus irmãos, que a adoração a Deus é uma potente arma contra o diabo. Quando nós colocamos a nossa vida para servir de instrumento de adoração a Deus, a nossa vida é diferente, irmãos. Por isso que nós precisamos viver segundo a suficiência das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Aqui o Senhor Jesus, Ele enfatiza as Escrituras do Velho Testamento, dizendo: olha, considera tudo. A Bíblia, as Escrituras são suficientes. Nela estará como você deve adorar ao Pai. Ele quer desviar você disso. Abra o olho, preste atenção, é hora de parar. Oh, que vida agitada, meu Deus! Oh, que correria de um lugar para outro! É hora de pensarmos que direção a minha vida está sendo dada. É Jesus que está dirigindo a minha vida? Diante de tudo isso, meus irmãos, a pergunta que não quer calar é: como vencer as tentações do diabo? Nesse texto, o Senhor Jesus conta tudo. Primeiro, tendo uma vida de intimidade com Deus,
através do jejum e da oração. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Temos intimidade com tantas outras pessoas, nos relacionamos com tantas outras, mas o nosso tempo de oração e de jejum é desse tamanhinho. Como é que nós podemos ter intimidade com Deus desse jeito? Número 2, tendo uma vida cheia do Espírito Santo e sendo guiado por Ele. O Espírito Santo, Ele é o outro consolador. Ele fala, Ele dirige, Ele inspira, Ele nos alegra, Ele nos fortalece, Ele ministra poder na nossa vida, nas decisões mais críveis, Ele nos mostra a solução, e Ele está aí dentro. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo fez morada. E o que é que custa nós perguntarmos a Ele: Espírito Santo, isso aqui, eu posso fazer isso? Senhor, o Senhor está nisso? Quem é que tinha o hábito de perguntar muito isso? O rei Davi. O rei Davi, quando ia para uma luta, ele costumava: Senhor, eu vou. Aí o Senhor diz: vá, que eu já entreguei nas tuas mãos. Esse Deus que fala e que responde, Ele ainda é o mesmo hoje. Tendo uma vida cheia do Espírito Santo e sendo guiado por Ele. Número 3, tendo a palavra de Deus no coração e nos lábios. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus é bússola, é norte, ela é luz, ela é lâmpada, ela é o cajado de Deus, que nos consola, é ela que nos dá sabedoria, é ela que nos direciona. Então, tendo a palavra de Deus no coração e nos lábios. E número 4, tendo uma atitude de resistência contra o diabo. Não é subestimá-lo, não é temê-lo e nem fugir. É você resistir ao diabo. Eu quero lhe dizer que essa resistência, ela é possível por causa do nome bendito do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. E segundo as Escrituras, lá em Hebreus, em tudo Ele foi tentado para socorrer aqueles que também são tentados. Em tudo Ele foi experimentado para nos socorrer nas nossas tentações. E na autoridade do nome de Jesus, você pode ordenar para que o diabo se retire da sua vida, da sua casa, do seu casamento, do seu trabalho. Você pode. Não é você, é o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o diabo vai se retirar. Nesse nome precioso, abra essa boca mesmo e repreenda em nome de Jesus. E para terminar, meus irmãos, eu quero que você abra, a sua Bíblia está aberta, né? No capítulo 4, verso número 11. Está escrito: com isto, o que a igreja? Com isto, o deixou o... E eis o que? E o serviram. Eu queria que você não esquecesse de um importante detalhe desse texto. Que depois disso tudo, essa luta vai passar. E que o banquete estará formado. E você vai se fartar.
com a graça de Deus, com aquilo que Ele tem reservado para você. Mas seja resistente, não tenha medo, o Senhor é contigo, Ele nunca te deixará. Foi cantado aqui, eu nunca te deixarei. Eu queria chamar os oficiais, por favor, que estão sentados, vem aqui para frente, por gentileza. Eu quero fazer uma oração com a igreja, pela igreja. Os oficiais que não estão na porta, estão aqui. Eu queria que nós nos enfileirássemos aqui, por favor. Pode enfileirar aqui. E vamos fazer uma oração. Eu não sei como é que você chegou aqui. Pode subir, meus irmãos, por favor. Eu não sei se você tem travado uma guerra contra o inimigo, mas creia que no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele há de bater em retirada. Seja forte, seja corajoso, seja resistente. E você há de experimentar o que está escrito no verso número 11. Depois da luta vem o refrigério, depois da escassez vem a abundância, e nisso o nome do Senhor há de ser glorificado. Eu queria pedir ao diácono João, vem cá, meu irmão João, eu quero que você faça essa oração enquanto nós estendemos as mãos para a igreja. Ore pela igreja. Boa ideia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Pode pegar. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pode orar, irmão João. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado.